Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Esse versículo quer dizer que o papel de Abraão como um profeta é mostrado aqui. A visão era um dos meios normais, o outro era o sonho, pelo qual o Senhor revelava a sua palavra às pessoas. O único outro patriarca que é dito ter recebido uma visão foi Jacó. O conteúdo da visão incluiu uma ordem: não temas, uma segurança: eu sou o teu escudo, e uma promessa: a tua recompensa será infinitamente grande. Não obstante, pelo fato de Abraão ter recusado uma recompensa do rei de Sodoma, o Senhor o recompensaria ricamente. Versículo 2: E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. Esses dois versículos querem dizer que nem a proteção de Deus, nem a sua recompensa parecia importante para o idoso Abraão, porquanto todos os seus bens iriam para Eliezer, de Damasco, a um mordomo em sua casa. Em um ato de autocomisseração, Abraão fez 7 referências a si próprio no espaço de 22 palavras hebraicas, e por 2 vezes queixa-se de não ter semente. Esse versículo quer dizer que eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não é o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio, e ele dizendo: Este não é o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: Assim será a tua semente. Esses 2 versículos querem dizer que, ignorando a aparente falta de gratidão por parte de Abraão, o Senhor deu ao patriarca uma das maiores promessas da Bíblia. O idoso Abraão ganharia um herdeiro, por ele mesmo. Deus, então, fez a surpreendente promessa de que a semente dele seria tão numerosa como as estrelas. 6. E ele creu no Senhor e lhe atribuiu isto por justiça. Velho e sem filhos, Abraão creu no Senhor, e isto é, ele afirmou que Deus é fidedigno, o Eterno, que acreditou isto por justiça, ou seja, ele julgou ou considerou que Abraão estava à altura do padrão, isto é, conformou-se à norma. A fé de Abraão e a graciosa resposta de Deus a ela serviram de paradigma para a experiência cristã em 3 diferentes livros no Novo Testamento: Romanos, Gálatas e TG. 7. E disse ele: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para dar esta terra para herdá-la. Pela 3ª vez na vida de Abraão, o Senhor tratou da questão da terra aqui e associou o seu nome, a sua liderança na vida de Abraão, à promessa da terra. Ele lembrou a Abraão que o mesmo Deus que fielmente trouxe de Ur dos Caldeus haveria tão certamente de dar a ele esta terra para herdá-la. Versículo 8. E disse o Senhor Deus: Como eu saberei que hei herdá-la? Esse versículo quer dizer que o Abraão, o sagaz comerciante que outrora negociara com o homem mais poderoso da terra, o faraó do Egito, agora negociava com o Senhor Deus. Como pode ele se assegurar da promessa de Deus? O versículo 9 provê a resposta.
E ele disse: toma para mim uma novilha de 3 anos de idade e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. Deus providenciou segurança na forma de uma solene cerimônia de compromisso. A novilha, a cabra e o carneiro eram mamíferos que mais tarde foram autorizados para sacrifícios na lei de Moisés. No entanto, esta é a única vez em que animais com 3 anos de idade, espécimes em pleno vigor de vida, foram usados. Rolinhas e pombinhos foram permitidos para determinados sacrifícios israelitas. A cerimônia aqui difere de outros sacrifícios rituais envolvendo animais no Antigo Testamento. Isso porque nenhuma parte dos animais foi queimada. Versículo 10. E tomou para todos eles e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. Esse versículo quer dizer que em um ato sem paralelos no Antigo Testamento, Abraão dividiu os animais no meio, colocou cada parte da outra parte das carcaças. As aves, sendo menores, não foram cortadas, provavelmente foram colocadas uma em cada lado deste caminho. Versículo 11. E quando estas aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. 12. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Visto que os dias eram contados nessa cultura de pôr do sol a pôr do sol, os eventos dos versículos 12 e 21 ocorreram no final do dia, que começaram no versículo 1. O profundo sono de Abraão faz lembrar aquele que Adão experimentou quando o Senhor criou Eva. E ele disse a Abraão: saibas que com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e o servirão e eles o afligirão por 400 anos. E também esta nação a que eles servirão eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Esses versículos diz que aqui o Senhor revelou a Abraão, o profeta, um esboço dos eventos de Gênesis 46 a Êxodo 13. Como o próprio Abraão, seus descendentes prometido haverão de viver como estrangeiros. A terra que não lhes pertencerá será o Egito, onde eles os servirão e eles os afligirão, por aproximadamente 400 anos. Mais precisamente 430 anos em Êxodo 12:40. Deus castigará a nação a quem servirão através de uma série de 10 pragas extraordinárias, depois das quais eles sairão como grandes posses. Embora Abraão não viva para ver esses eventos, ele irá em paz a seus antepassados, morrerá de morte serena e será sepultado em boa velhice, aos 175 anos. Os descendentes de Abraão voltarão para a terra na 4ª geração, ou seja, após 400 anos no Egito. Neste caso, ao que parece, cada geração é de 100 anos, a idade de Abraão quando Isaac nasceu. O Senhor também deu a entender a respeito do propósito do retorno dos descendentes da patriarca à terra prometida. Em grande parte, o retorno de Israel para Canaã trará julgamento de Deus sobre a iniquidade dos amorreus. Versículo 17. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. Esse versículo quer dizer que quando
o sol se pôs, o Senhor levou ao clímax o mistério ao fazer um forno de fumaça com uma lâmpada acesa, para aparecer e passar entre aqueles pedaços. Ambos os elementos simbolizavam os aspectos essenciais de Deus. A fumaça, talvez, representando a inescrutabilidade divina. A fumaça, talvez, representando a inescrutabilidade divina, e o fogo e o poder de Deus. Ao passar por esses entre carapaças divididas, o Senhor estava solenemente obrigando-se a cumprir os termos do pacto, indicando de maneira simbólica que ele próprio seria partido em dois se ele falhasse em cumprir suas promessas. 18. No mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei a esta terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esse versículo 19, os queneus, os quenezeus e os cadomeus, e os heteus, e os ferezeus e os refaíns, e os amorreus e os cananeus e os girgaceus e os jezubeus. O segundo pacto explícito na Bíblia entre Deus e uma pessoa é estabelecido aqui com Abraão, obrigando Deus a prover ao patriarca a semente de uma herança geográfica para que ele começava ao sul do rio do Egito. O ramo mais a leste do Nilo, na região de delta do Egito, e se estendia ao norte até o grande rio, o rio Eufrates. A lista de 10 diferentes grupos de pessoas nesses perícope é a mais longa lista dos habitantes de Canaã na Torá. Esta é uma única lista e incluir os queneus, os quenezeus e os cadomeus. Os queneus e os quenezeus eram provavelmente grupos vivendo no Negueb, que coexistiram pacificamente com os israelitas. Talvez os cadmoneus fossem os mesmos que os outros povos do leste, um inimigo de Israel que vivia no deserto.